Por que quebrou 3 vezes um kit 190? Não faz sentido. Por quê, pessoal? Quando a gente fala de quebras aqui, a gente tem que identificar o quê? Existem várias marcas. Não é o kit que é ruim. Às vezes eu estou usando um KMP e o cara fala assim, eu comprei um KMP, eu comprei um WGK, eu comprei uma outra marca boa, estou usando Biela TXK, mas quebrou. Por que quebrou? Aí eu começo a tentar entender o lado do cliente que está buscando. Por que esse cara quebrou 3 vezes um kit 190? Aí se eu mando um kit 190 pro cara e quebra de novo, ele vai falar assim, pô, achava que o Otávio sabia de alguma coisa, me vendeu um kit, o kit quebrou, me vendeu um cabeçote, o cabeçote quebrou. Por quê? Porque é falta de acerto. Na hora que eu começo a conversar com a pessoa, eu começo já a identificar, cara, me explica por que esse kit seu quebrou, os 3 que você montou. Me explica por que você quebrou esse kit, porque aí o cara começa a falar comigo, não, Otávio, é porque eu montei o kit, aí eu só rodei. Aí eu falei, cara, você fez algum acerto na alimentação? Ah, não fiz nada não, só montei. Aí eu falei, cara, você precisa fazer um acerto. Por que você precisa fazer um acerto na alimentação, por mais quando você só coloca o kit? Porque se você só montar o kit, vai dar falta. Estou com a moto injetada. Otávio, estou montando um 170, um 190, um comando de válvula. Preciso fazer acerto na alimentação do motor? É claro que precisa. Por que precisa, Otávio? Porque não adianta simplesmente eu chegar, montar um kit, montar um comando, esperar ter mais resultado desse motor, se eu não trabalhar a injeção eletrônica, se eu não trabalhar o meu carburador. Por quê? Nesses motores, pessoal, quando a gente fala de injeção eletrônica, quando a gente fala de carburação, o que acontece ali? A fábrica, a Honda, Yamaha, Suzuki, o que eles fizeram nesses motores? Simplesmente, na injeção, quando a gente fala de injeção, programaram o módulo lá, programaram os mapas de alimentação, de injeção, de combustível, programaram os mapas de curva de ignição do motor, todo por cima do motor original, da cilindrada de 150 cilindradas, da alimentação daquele motor, em cima do comando de válvula original, certo? Então o que eu estou fazendo quando eu altero o meu motor original? Na maioria das vezes, eu estou aumentando a cilindrada, simplesmente, eu estou lá trocando o comando de válvula, estou fazendo uma preparação no cabeçote, só que tudo isso vai alterar o quê? Vai influenciar em quê? Em ganho de performance no meu motor, porque é isso que eu estou buscando, certo? Eu estou buscando ter mais resultado, mais potência, mais desempenho, mais performance no meu motor preparado. Só que não adianta eu querer ter isso se eu não tiver o quê? Alimento para esses cavalos a mais. Quando a gente fala assim, minha moto tem 13 cavalos, agora ela está com 20 cavalos. Então você tem 20 cavalos agora no seu motor preparado. Você tem que ter alimentação para esses 20 cavalos. Não adianta você ter uma alimentação de 13 e querer pôr 20 no seu motor, que vai dar o quê? Vai dar falta. Vai faltar e vai morrer. Sua moto vai o quê? Vai quebrar, certo? Então não adianta. Otávio, 190, montei só o kit, preciso mexer na alimentação do motor? Precisa. Cara, injeção eletrônica, tem muita gente que fala assim, Otávio, mas a injeção ela não é automática, ela não faz tudo automático. O que acontece, pessoal? A injeção eletrônica, ela varia de 3 a 5% acima do original, certo? Agora, se eu faço uma preparação que eu estou ganhando ali 20% a mais do que o meu motor original, o que acontece? Na maioria das vezes, eu já vou ter que fazer o quê? Um remapeamento, certo? Se é uma injeção eletrônica, eu vou ter que fazer um remapeamento, ou simplesmente trocar o bico injetor, colocar tem pessoas que colocam o capacitor, mas na maioria das vezes não vai funcionar bem, é melhor você colocar um bico injetor. Você pode trabalhar de outras formas também a injeção eletrônica, quando você não faz o remapeamento, você pode instalar uma injeção piggyback, instalar uma injeção programável, certo? Mas você precisa fazer o acerto da alimentação do seu motor injetado, certo? Na maioria das vezes, esses 3 a 5%, dependendo até mesmo do escapamento que eu coloco no meu motor original, eu já vou ter que fazer essas alterações na injeção eletrônica, certo? Por quê? É porque é ruim a injeção eletrônica? Não, a injeção eletrônica é boa. O problema é fazer o acerto, certo? Você tem esse objetivo, você preparou o seu motor, tem que fazer o acerto agora. Então, você vai ter que fazer o acerto, ou reprogramando, ou fazendo todos esses fatores aqui que eu mencionei para vocês. Agora, se é uma carburada, mesma
mesma coisa. A carburada eu também vou precisar lá fazer o quê? Precisar trocar giclê, vou precisar mexer na alimentação do meu motor, trocar giclê de alta, trocar giclê de baixa, mexer na agulha para trabalhar a média do meu motor. Então assim, eu evito o quê? Quebras, certo? Porque o que quebra um motor preparado? Na maioria das vezes vai ser pré-ignição, detonação, vai ser falta de combustível, certo? Falta de óleo também, se o seu motor estiver passando óleo, dependendo da folga que teve no cilindro. Então tudo isso, né, agloba a quebra do seu motor, o combustível errado do seu motor preparado, certo? Então tudo isso engloba o quê? A quebra, tá? Então esse é o primeiro passo que você precisa entender. Às vezes você montou um kit já e quebrou muito rápido. Pô, por que quebrou? A gente tem que ter essa pergunta na nossa mente. Por que quebrou? Se eu fiz um motor para o cliente, eu tenho uma oficina mecânica, e eu preparei um motor para o cliente, quebrou. Montei com uma semana, quebrou o kit. Um mês quebrou, o cliente veio atrás de mim. Ó, montei com isso aqui, cara, quebrou. Agora eu quero garantia. Você falou que o negócio ia ficar bom. Aí o cara vai lá, leva para você. Você vai, monta outro, quebra de novo. Não, primeiro passo o cara trouxe, começa a entender, certo? Começa a pensar por que esse motor quebrou, certo? Esse é o primeiro passo. Por que esse motor quebrou? Tem alguma coisa errada. Nada quebra se não tiver uma coisa errada. Então você vai começar a entender. Ah, foi folga demais, foi o combustível errado, taxa errada, né? De acordo com o combustível que você vai usar. Foi a injeção, eu não fiz o acerto da injeção nem da carburação, então você tem que fazer esses acertos para você ter uma boa durabilidade no seu motor, certo? Mas o que acontece? Para mim ter resultado, né? Aqui eu coloquei de resultado, né? Pouco resultado, ter sorte quando você acerta de vez em quando, mas para a gente ter montar um projeto para ter resultado, certo? Não é simplesmente chegar e já fazer isso aqui, certo? O primeiro passo na preparação de motores, certo? É você montar o seu projeto, tá? Porque o projeto é a base, tá? É sua base sólida. O que é a base na preparação de motores? São os cálculos, certo? Por que eu falo que a base são os cálculos? Porque através da sua base você consegue o quê? Construir vários prédios em cima da sua base, ou seja, fazer várias preparações que vão ter resultado, vão evitar quebras e vai tirar esse nome aqui de você, ó, de sorte, certo? Às vezes você tem o nome de ter sorte. Ah, uma preparação fica boa no cara, mas ele faz uma boa, 10 ruim. Então você tem que parar, tirar esse nome aqui também, se você faz muitas preparações. Se você só faz uma, beleza, só fez a sua, tudo bem. Mas às vezes você pegou uma moto, vendeu ela, comprou outra, fez a preparação, não ficou tão boa igual a outra. Então você tem esse fator de sorte aqui também. Então você precisa ter o quê? Ter um direcionamento. Tirar esse nome de sorte aqui, fazer uma preparação boa. E para isso você precisa o quê? Da base, tá?